Marcelino, é uma estreia de qualquer forma, né? Estrear num romance, numa narrativa mais longa, você que fez toda a sua carreira escrevendo contos, né? Quer dizer, como é que foi fazer uma narrativa de mais longo curso, digamos assim? É uma estreia, é um nervosismo, né? Eu estava com muitas dúvidas, porque saí de contos, e contos que não são muito longos, né? E eu enfrentar um romance. Há muito tempo eu queria fazer, mas eu sempre perdia o romance. Eu sempre perdia. Chegava na página 70, eu não saía dali. Eu digo que a página 70 é crucial. É 70, 70, 70 e não sai da 70. E eu consegui sair desse desafio porque eu fiz um esqueleto para escrever os nossos ossos. Nos contos eu chego muito cego. Eu descubro a história escrevendo. Aí eu perdia os romances porque eu chegava tentando descobrir a história. Então tinha uma hora que eu não tinha fôlego. Eu fiz um esqueleto básico da história e fui seguindo aquele esqueleto. E em algum momento eu passei para a página 80, para a página 90. Terminei. Eu tenho uma primeira versão desse romance que é mais longa. Terminei, imprimi, descobri que não era nada daquilo, sofri. O personagem no começo era um poeta, e nesse daí é um dramaturgo. Aí fiz a nova versão com o personagem principal sendo um dramaturgo. Aí o romance é esse que está aí. Gostei de fazer, adorei. A sensação que eu tenho é de que eu atravessei um canal da Mancha nado. Para alguém que saiu de um conto, e sai, você vê que é uma novelinha, ele não é tão longo também. Mas para mim isso aí foi fundamental. E me abriu tantas possibilidades, tantos fôlegos novos, tanta vontade de enfrentar outros desafios. Eu fiquei muito feliz. Agora, é uma coisa até, de certa forma, recorrente na sua literatura, esse diálogo com o teatro, né? Sim. Sempre buscando essa ligação com o teatro também. Sim. Né? O tempo inteiro, quando eu mudei o personagem de poeta para dramaturgo, eu me senti em casa, porque eu comecei escrevendo para teatro muito novo, eu fiz teatro muito novo no Recife. Então, quando eu falo daquela companhia de teatro no Recife, quando eu vejo Hélène de Gusmão chegando em São Paulo, atrás de um amor, ele sendo um cara que vai escrever para teatro, viver de teatro, dar a sua vida toda ao teatro, eu me senti em casa, porque eu amo o teatro. Eu queria muito ser ator. Aí descobri que tinha muito pudor para ser ator. Aí desisti. Mas aí eu fiquei em casa. Aí eu lembrava do grupo de teatro. Eu fiz homenagens, assim. Eu escrevia pensando no Rubem Rocha Filho, sabe? Pensando nesses grandes atores do Recife, né? Eu fui da geração que viu o João Falcão estrear, né? Depois ele indo para o Rio de Janeiro. Magdali Alves, é uma geração toda de teatro, né? E o grupo também de teatro no Recife, o Coletivo Angu de Teatro, que já tem em mãos uma adaptação dos Nossos Ossos, feita por mim para o teatro. Eu acabei de fazer agora, né, entre dezembro e janeiro, uma adaptação para o teatro, a pedido deles, e vai estrear em junho uma adaptação desse romance. Agora, é um romance também interessante do ponto de vista não da estrutura, mas do enredo dele, né? Que é uma paixão do personagem que morre e ele resolve levá-lo de volta para ser sepultado no interior de Pernambuco, né? Onde moram os pais. Né? Quer dizer, de certa forma, é também uma passagem do personagem, né? O recomeço de uma nova vida. Sim, né? Sim. É o recomeço de uma nova vida. É juntando os ossos todos, né? Eu acho que eu fiz um livro, assim, olhando à distância, um livro muito solidário. Eu lembro que eu queria muito começar esse livro com a frase, o próximo, por favor, o próximo, que é o Hélène de Gusmão no banco, né? E quando o caixa chama o próximo. Mas o próximo, para mim, tem um significado muito peculiar. É o próximo, é o outro. Então, é um livro que pensa no outro. É um livro de amizade, é um livro de cumplicidade, né? E o Hélène de Gusmão, quando chega em São Paulo atrás de um grande amor, esse amor não dá certo, e ele se apaixona por um Michê, né? Esse Michê morre assassinado, ele começa a se preocupar não mais com o corpo do rapaz vivo, mas com o corpo morto. Então, esse trajeto dele para devolver o corpo é um trajeto solidário. E eu fico pensando, por que eu escrevi esse livro? Eu acho que também
é uma discussão do Brasil também, né? Qual é a pátria de fato que nós temos? Qual é a nação que nós queremos erguer, né? Eu acho que esses ossos, e aí o título já diz tudo, esses ossos são todos nossos, né? E eu acho nesse sentido que o livro atenuou, explicou alguma inquietação minha, né? E há também uma coisa que acaba se destacando no livro, que são os vários ambientes, ou pelo menos as várias pessoas, a diversidade de pessoas com que o Heleno lida, né? A vaidade do teatro, a degradação do mundo dos michês que ele acaba, a o arcaísmo ainda profundo do sertão. Isso. Quer dizer, ele lida com todos esses ambientes, né? Sim. Também é um dos pontos de referência fortes do livro. Concordo plenamente. É um livro que também trata muito de migração, sabe? Essa coisa de você sair da sua terra, né? De ir para outro lugar. O livro, de alguma forma, contextualiza ou faz essa espécie de zigue-zague geográfico, afetivo, né? Quais são as nossas raízes de fato, né? E aí você pode ver que tem um teatro, como você bem falou, mas tem a questão da terra, dos que ficaram lá, né? Em Poço do Boi, que é o nome da cidade em que nasceu o boi, né? Aliás, eu faço essa brincadeira do boy e do boi, e também já falando um pouco dessa questão das origens, sim. O boi que saiu da sua terra, em contato com a cidade de São Paulo, vira um boy, né? Vira um michê, não conseguiu oportunidades e tal, e acabou se prostituindo. O Heleno de Gusmão veio acreditando num amor, esse amor não existiu, ele fez o que foi possível para poder viver na cidade de São Paulo, né? Ele foi atrás do amor possível, né? Então, nesse sentido, é uma geografia também do Brasil, né? Do país possível também, do que é possível ser feito, do que é possível sobrar dessas mortes todas, né? Agora, também é um livro que, de certa forma, ele exalta o talento, né? Porque há uma coisa que acontece, o Heleno ele é subestimado no Recife pelo Carlos, sim, mais ainda quando ele chega aqui em São Paulo, mas que acaba se sobrepujando pelo talento dele, sim, não é? Sim. Quer dizer, como é essa relação também no livro? Sim, concordo plenamente que isso aí eu costumo dizer que é uma declaração de amor ao teatro. É uma declaração de amor ao teatro. O Carlos, que foi por quem o Heleno veio para São Paulo, né? O Carlos queria a fama, né? O Carlos queria o sucesso fácil. Se envolve muito rapidamente, eu digo, se envolve com o diretor. Então, imagina o Heleno de Gusmão chegar aqui na cidade, imagina, eu quero mais, quero sucesso rápido, fazer teatro, etc. E o Heleno não, o Heleno acreditava mais nessa devoção, desse amor primeiro, né? Então tem várias frases de declaração de amor ao teatro aí, né? Em que ele diz que o teatro não é esse brilho fácil, né? Essa entrega permanente para o outro, né? O teatro verdadeiro é aquele teatro que é oferecido para o outro. O que eu amo no ator é que o ator pega aquela palavra que está no seu sentido livro, né? No seu sentido marcação, né? Sem movimento. O ator empresta o corpo, a alma, a voz àquele personagem. É uma espécie de cavalo, né? E ele transporta isso, ele doa isso para a plateia, o grande ator, o grande teatro, né? Doa isso, E é um livro de doação. O Heleno de Gusmão é todo doação, né? E aí, por isso que ele vai e se preocupa com esse menino, né? Com quem ele se envolveu, para devolver o corpo desse menino para a sua família, né? Uma espécie de culpa, uma espécie sei lá, ele quer, pedir desculpas ou, de alguma forma, ajeitar aquilo ali que ele usou, mas que agora ele diz, não, eu tenho uma parte nisso. É o que eu digo em relação ao Brasil. Descobri que cada um tem uma parte, sim, muito significativa para transformar esse país. Esse país pode sair um pouco do buraco em que está, né? Do buraco é bom, né? Dos sepultamentos dos nossos ossos. Da cova em que está. Da cova em que estás. É verdade, é a cova em que está. Tem muito João Cabral aí. João Cabral, tem muito João Cabral.
Lembrava muito quando eu escrevi nas coisas do cemitério. Tem muito João Cabral nisso aí. Cão Sem Plumas, Morte e Vida Severina, Morte e Vida Severina. Tem muito. E eu lembrava muito de uma frase, essa entrega do Heleno, uma frase da Fernanda Torres, que ela dizia assim, que não a Fernanda Torres, a mãe dela, a Fernanda Montenegro. Ela dizia que optou por ser atriz porque não queria viver uma única vida. Que genial. Que é exatamente essa coisa da doação. O Heleno tinha muito isso, ele não queria viver uma única vida, não é isso? Sim, sim. Ele queria, tanto é que ele, quando criança, e o livro faz, né, essa coisa de vai para a infância dele, vai para o presente, faz esse zigue-zague, né? Eu queria muito fazer um livro, e você vê que o livro ele é dividido em partes do corpo, né, em ossos e estruturas ósseas e tal. Eu queria muito fazer um livro em que as pessoas também montassem o corpo desse livro, né? Da mesma maneira que o Heleno de Guzmão, quando era pequeno, brincava com ossos de animais, e aí eu exagero, ossos de pessoas também, ele se vestia, fazia uma vestimenta de ossos, fazia teatro, né? Ele tinha essa doação também, se apresentava para os irmãos naquele sertão, assim, absurdamente quente, ele se vestia com esses ossos, com esses defuntos, com essa vestimenta defunta, né? E dava vida, né? Reerguia, trazia vida daqueles ossos a partir do teatro e da arte, né? Então ele o tempo inteiro era essa entrega. E o livro, eu vou a dizer, ele é um livro também que depende do leitor para erguer esse corpo, para transformar esse corpo que está em osso, né, nessas estruturas ósseas, nessa ir e vir, né, de capítulos, de tempos, e você vai montando o corpo do livro. Como você monta o corpo dos parágrafos. Se você observar, os parágrafos todos só tem vírgula, né? Só tem um ponto final em cada parágrafo. Também ali você vai descobrir quem está falando, quem está respondendo. Você também monta o corpo, a estrutura de cada parágrafo. Eu gostei muito de fazer, tanto é que eu estou animado fazendo outros romances e pensando. Eu gostei imensamente de ter passado por esse esqueleto. Por esses ossos. Por esses ossos. Agora, Marcelino, também o livro é narrado na primeira pessoa, claro, e pega essa questão da oralidade, né? Sim. Pega muito forte essa questão da oralidade, né? Sim. Que é uma marca muito profunda da sua literatura, né? Não há dúvida, não há dúvida. Eu tinha a história, mas quem é que ia contar essa história? Qual a fala? Eu observo, em algum momento eu percebi que eu, usando só vírgulas, eu dava uma espécie também de reza, porque reza não tem muito ponto final. Reza tem um ponto final quando acaba. Mas ela é uma... A gente está rezando pelo corpo do Heleno. Tem muitos leitores que me procuram e dizem, nossa, a gente fica com aquela fala, aquele ritmo, aquela reza, aquela ladainha. É muito, não há dúvida, da minha origem sertaneja. Nesse livro, eu me aproximei mais do meu pai. Se nos contos eu me aproximava da fala da minha mãe, a fala da minha mãe para fora, né, externa, minha mãe exorcizava as coisas, o meu pai era aquela quietude, né, aquele silêncio. Eu precisei me aproximar do silêncio do meu pai para escrever esse livro. Eu não podia ficar cento e tantas páginas gritando no juízo do leitor. Aí eu me cerquei desse silêncio do meu pai, que é um silêncio sertanejo, é um silêncio que tem seu ritmo, é um grito mais contido, né? E tanto é que esse livro é o primeiro livro dedicado ao meu pai, né? Então eu me aproximo dele nisso, me aproximo de um outro sertanejo, de uma outra música, não é? E lembrando, não há dúvida, dos cantadores, lembrando do João Cabral do Melo Neto, como você bem falou, essas pessoas todas que se cercaram dessas falas, né? E também é um livro que, de certa forma, fica em aberto, né? O Heleno, ele termina aquela missão dele, que ele se impõe como missão, e a partir dali ele está no sertão, né? A partir dali é um recomeço da vida dele, né? Isso. Ali ele reencontra, digamos, os ossos que ele usava quando pequeno, né? Quando ele pequeno se apresentava para os irmãos, no final ele reencontra aquele lugar, né? Lá em Sertânia. Aliás, eu faço muito essa confusão no livro. Eu sou de Sertânia,
o Heleno de Guzmão é de Sertânia. O Heleno de Guzmão teve eram 9 filhos, né, com ele. Eu também, 9 filhos. Eu vim para São Paulo, ele também veio. Eu gosto muito de fazer essa confusão com a minha biografia, mas não dizendo que sou eu de jeito nenhum. Um livro é a partir da gente, né? É a partir da gente. O livro, eu acho que um livro nasce como um rio. É uma nascente ali, é a partir da gente, não há dúvida, que é o meu olhar, que eu vou lançar para o mundo, para as coisas à minha volta. A partir dali, esse rio vai pegando outras coisas pelo caminho, né? E eu gosto de fazer eu gosto de conversar a partir de mim, mas inventando outras coisas, né? Agora, bom, a partir dessa narrativa mais longa, do romance mesmo, você já começa a elaborar outros romances, já começa a pensar, você falou um pouco sobre isso, como é que está esse trabalho também? Eu adorei agora, como eu te falei, fazer a adaptação dos nossos ossos para o teatro, né? Para o grupo Coletivo Angu de Teatro. Eles já ensinaram duas peças baseadas em contos meus, e agora eles fizeram nossos ossos e pediram que eu fizesse a adaptação. E fiz, me animei muito. E me animei com uma outra novelinha, que eu terminei, deixei na gaveta já tem mais ou menos um mês. Terminei uma novelinha chamada Pornô Só. Falaram para mim, você disse que esse livro era autopornográfico? Eu fui lá e não tinha pornografia nenhuma, eu digo, então, deixa estar. Aí agora eu escrevi um livro pornográfico. Está guardado lá, que eu quero saber se ele, de fato, tem algo mais pornográfico mesmo, como eu estou imaginando. Fazer uma homenagem a Hilda Hilst. A grande... Eu fiz uma entrevista com ela para o Correio Brasiliense e o título era esse, né? Uma senhora pornográfica. Olha que genial. Agora você vai, na próxima entrevista que você fizer comigo, você diz, eu vou fazer a entrevista com um senhor pornográfico. Se eu, de fato, for. Rapaz, eu quero saber quem você não entrevistou, Maurício. Ela veio da Hilst. Imagina quantas pessoas já não passaram aqui por a tua companhia. Né? Mas ótimo, Marcelo. Marcelino, parabéns pelo livro. O livro está maravilhoso, é uma leitura agradável, né? Muito legal mesmo. Gostei de ler. Obrigado por sua participação aqui no livro. Muito obrigado sempre. A gratidão eterna ao teu trabalho. Parabéns pelo programa. Obrigado. Obrigado.